Nós estamos recebendo aqui nessa noite uma visita muito especial, diretamente da Índia. Um pastor que tem hoje sobre o seu cuidado cerca de 400 pastores no seu ministério. Ele pastoreia essa igreja, que é uma igreja que está se movimentando nesse país. E nós gostaríamos de convidar já para vir aqui à frente, para esse desafio missionário, o pastor Pon Raj. E também gostaria de convidar o pastor Eliezer, para que estivesse nos ajudando. Ele vai estar fazendo a tradução. Pastor Eliezer é pastor de missões na PIB, na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu estou impressionado com o trabalho da PIB em pouco tempo que a gente gastou juntos. Mas eles têm mais ou menos 50 missionários que a igreja sustenta de tempo integral. Só uma igreja está fazendo isso, né? Além dos parciais, além dos projetos, dos trabalhos, dos campos. Então é uma bênção poder ouvir esses testemunhos, saber o quanto Deus tem usado uma igreja no campo missionário. Então o pastor vai estar fazendo a tradução, o pastor Porrage vai estar pregando e trazendo a palavra. Pastor, God bless you, thank you very much for coming to our church. We are very glad to have you here, and God bless you in Jesus' name. Vamos orar? We want to pray for you, ok? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, pelos desafios, pelas palavras, pelos vídeos, pelas canções, o que nós tivemos até agora. Mas que o Senhor agora, Senhor, fale ao nosso coração. Usa, Senhor, a vida do Pon Raj nas suas mãos como instrumento, Senhor, para esse desafio, Senhor, e para aquilo que o Senhor tem feito no mundo e especialmente ali na Índia. Encha o nosso coração por amor a Ti. Essa é a nossa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Dear brothers and sisters, I bring greetings from India. Queridos irmãos e irmãs, eu trago saudações da Índia. Special greetings from Bihar state. Especial saudação do estado chamado Bihar. I thank God for this day that God brought me here to be part of this evening worship service. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, poder participar desse culto noturno. I want to thank you for this opportunity given to me. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade dada a mim. I was blessed by your church activities, how you are committed to missionary work. Eu fui abençoado pelas atividades dessa igreja e ver como essa igreja é comprometida com missões. We have seen the video how your missionary in Indonesia is spreading the gospel. Nós vimos no vídeo, né, a missionária ali na Indonésia, como ela tem espalhado a palavra de Deus. So today, this evening, we are celebrating mission. Então hoje, nessa noite, nós estamos celebrando missões. We are going to hear more about India. Então nós vamos ouvir mais a respeito da Índia. And going to see what the Bible is telling about mission. E vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de missões. I represent India, Eu represento a Índia, which has 1.25 billion people. que tem 1,25 bilhões de pessoas. That is a big number. Então, é um número muito grande. Compared to Brazil, we have 6 times more people in India than your country. Então, comparado com o Brasil, nós temos 6 vezes mais pessoas que o país de vocês. And we represent 1/6 of world population. Nós representamos 1/6 da população mundial. If there are 6 people standing in the world, there will be always one Indian. Então, se tem 6 pessoas no mundo, cada 6 pessoas no mundo, uma delas é um indiano. So you cannot ignore Então, Indians. você não pode ignorar os indianos. And therefore, Então, assim, if we want to reach the world, we have to reach India. se você quer alcançar o mundo, você precisa alcançar a Índia. India and China, we together represent 1/3 of world population. Então, a Índia e a China juntas representam sozinhas 1/3 da população mundial. And therefore, if we are serious about reaching the world, we have to reach India and China. Então, se vocês são sérios para alcançar o mundo, vocês precisam pensar seriamente de alcançar a Índia e a China. India is a free country. A Índia é um país livre. India is a democratic country. A Índia é um país democrático. Just like your country is a democratic country, India is a democratic country. Assim como o país de vocês é um país democrático, a Índia é um país democrático. We have full freedom to believe
to practice and to propagate our faith. Nós temos total liberdade para crer, para praticar e para propagar a nossa fé. On any day, any time, I can go to the street corner and preach the gospel. There will be 100 people standing and listening. Então, em qualquer horário do dia, eu posso ir numa esquina de uma rua e pregar o evangelho, e lá vão ter umas 100 pessoas ouvindo. We also have freedom in the schools and colleges to have prayer, Bible study, and distribution of scriptures. Então, nós também temos liberdade nas escolas, nas faculdades, para termos encontros de oração e também distribuirmos folhetos e bíblias. India is a secular country. A Índia é um país secular. India is not a Hindu country. A Índia não é um país hindu. We have many religions in India. Nós temos muitas religiões na Índia. Hinduism is the major religion. O hinduísmo é a religião majoritária. Then we have Islam, Nós também temos o Islã, o Buddhism, budismo, o Sikhism, sikhismo, Jainism. jainismo. We have 5 Nós religions temos 5 religiões, plus Christianity. além do cristianismo. People of India are very religious people. As pessoas da Índia são pessoas bem religiosas. Most of them get up in the morning, 5 o'clock, go to the holy river and take holy bath. A maioria delas acorda às 5 da manhã, vão no rio sagrado e tomam um banho sagrado. They worship in the millions of temples. Eles há adorações em milhares, em milhões de templos pela They Índia. have millions of gods and goddesses. Eles têm milhões de deuses e deusas. So India is a religious country. Então a Índia é um país religioso. They seek after true God. Eles buscam o Deus verdadeiro. So when we present the gospel, they are eager. They come hundreds and thousands to accept Christ. Então, quando nós apresentamos o Evangelho, as pessoas vêm às centenas e às milhares aceitando a Cristo. The Indian church is growing. E a igreja cristã indiana, ela está crescendo. Now we have 7% Christians. Hoje nós temos 7% de That cristãos. means there are 80 million people, Christians in Isso India. representa 80 milhões de cristãos na Índia. That's a big number. Isso é um número grande. But compared to 1.25 billion people, still we are small. Mas comparado com 1,25 bilhões de pessoas, ainda é um número muito pequeno. Indian churches are growing. As igrejas indianas estão crescendo. At the time of independence, No tempo da independência, 1947, there were 1947, only 2% Christians. apenas 2% da população era After the cristã. independence, the government said we will not give religious visa. Depois da independência, o governo indiano disse que não daria mais visto religioso. No more missionaries to India. E aí os missionários pararam de ir para a So Índia. everyone thought the church will die. Então todos pensaram que a igreja morreria, That didn't happen. mas isso não aconteceu. The Indian church took the challenge. A igreja indiana pegou o desafio. We created new missionary societies. Nós criamos novas sociedades missionárias. We send our sons and daughters as missionaries. Nós enviamos os nossos filhos e as nossas filhas como So in missionários. the last 60 years, E nesses últimos 60 we have anos, started over 700 missionary societies. então nós começamos mais de 700 sociedades missionárias. We have sent out 100,000 missionaries. Nós enviamos mais de 100 mil missionários. I am a missionary. Eu sou um missionário. I am sent from South India to North India. Eu sou enviado do sul da Índia para o norte da Índia. A distance of 3,000 kilometers. Uma distância de 3.000 quilômetros. Completely new language, new culture, new food, new people. É uma cultura completamente diferente, uma língua completamente diferente, pessoas completamente diferentes, com tudo diferente. So we are reaching out to the unreached people. Então nós estamos alcançando aqueles que não são alcançados. So the churches are growing. Por isso, a igreja está crescendo. South India is very Christian. O sul da Índia é bem evangelizado. My village is called Nazareth. A minha vila é chamada Nazaré. We had Anglican missionaries came and gave the gospel. Os missionários anglicanos vieram até as nossas vilas e trouxeram o evangelho. And they converted the whole village. E eles converteram toda a vila. So they gave my village Nazareth. Então eles deram o nome para minha vila de Nazaré. So there is a Nazareth in Palestine, there is a Nazareth in India. Então tem uma Nazaré na Palestina, tem uma Nazaré na Índia. We have Peniel, Bethlehem, Jerusalem, all Bible villages in our. Então nós temos todas as cidades de lá da Palestina, nós temos Belém, Jerusalém, temos todas as vilas lá também no sul da Índia. In my village there are 10,000 Christians. Na minha vila tem 10 mil cristãos. We have a big church where 5,000 people can sit. Nós temos uma igreja bem grande onde 5 mil pessoas podem ficar And sentadas. my church has sent 100 missionaries to all over India. E a minha igreja mandou 100 missionários
por toda a Índia. Just one church, Apenas 100 uma igreja, missionaries. 100 missionários. So we are taking up the challenge. The Indian church is a missionary Então church. nós temos pego esse desafio. A igreja indiana, ela é uma igreja missionária. We want to make India is a Christian country. Nós queremos tornar a Índia um país cristão. But we ourselves cannot do it. Mas nós sozinhos não podemos fazer We want isso. your partnership. Nós precisamos da parceria de We vocês. together we can make it happen. Nós juntos podemos fazer isso acontecer. In India, Hinduism is declining in the growth. Na Índia, o hinduísmo está decrescendo no seu crescimento. All Hindus are not the same. Nem todos os hindus são a mesma coisa. Millions of Hindus are fed up. They are not happy with their religion. Milhões de hindus estão infelizes, eles não estão felizes com a religião So there deles. was a research done by the independent agency based on 110 years of census. Foi feita uma pesquisa em uma agência independente desses últimos 110 anos. And they found in the last 110 years, Hinduism is fallen by 11%. Então, essa pesquisa descobriu que nesses últimos 110 anos, o hinduísmo decresceu em 11% dos seus That's a big membros. number. Isso é um grande número. 11% Hinduism lost. 11% o hinduísmo perdeu. Then they have projected for 2050. Então, eles fizeram uma projeção para 2050. If the same declining happens, in 2050, Hinduism will become a minority religion. Se esse decréscimo continuar na mesma proporção, em 2050, o hinduísmo vai se tornar uma religião minoritária na Índia. And Christianity will become the major religion of E India. o cristianismo vai se tornar a religião majoritária na Índia. Hallelujah. Amém, aleluia. Hallelujah. Therefore, mission possible in India. Então, missões é possível, é uma missão possível na Índia. We need God's people to pray and support and send and come. We all can together, we can reach India. Nós precisamos que os homens de Deus, eles orem, eles contribuam, eles vão para a Índia e juntos participemos dessa missão. India is a complex country. Então, a Índia é um país complexo. Every state is like a country. Cada estado é como um país. My state is called Bihar. O meu estado é chamado Bihar. I have come from South India to Bihar as a missionary. Eu vim do sul da Índia para o norte da Índia, para esse estado chamado Bihar, como In missionário. 1991, myself and my wife, we came as missionaries. Em 1991, eu e a minha esposa fomos como missionários. People said there is no hope for Bihar. As pessoas falaram, não tem esperança para Bihar. Nothing works in Bihar. Nada funciona em Bihar. In mission history, it was known as the graveyard of missions. Na história de missões, Bihar é conhecido como cemitério de missionários. We have 200 years of Christian mission work. Nós temos 200 anos de história de trabalho missionário nesse But it estado. resulted only 0.06%. E desses 200 anos de trabalho, apenas 0,06% de produto de resultado. The people of Bihar saw the colonial power ruling over them and Christian missionaries preaching, so they thought both are one and the same. Então, as pessoas, os indianos, eles viram os brancos, né, coloniando do império, colonizando aquele país, e de repente os mesmos brancos vindo e trazendo o evangelho. Eles pensaram que era a mesma coisa. They said it is a foreign religion. Então eles pensaram, isso é uma religião estrangeira. So they rejected Então Christian eles faith. rejeitaram a fé cristã. But also we have all the Indian religions have roots in Bihar. E também nós vemos que em Bihar, todas as grandes religiões indianas têm raízes ali. We have the strongholds of Hinduism, Islam, and all the religions. They are blinding the people. Nós vemos ali grandes fortalezas dessas grandes religiões, do hinduísmo, do islã e de cada uma das grandes religiões indianas. Then we have socio-economic problem. Nós também temos ali grandes problemas sociais. Bihar is the poorest state in India. Bihar é o estado mais pobre da Índia. 50% of our people have 1 meal a day. 50% da população de Bihar tem apenas uma refeição por dia. Thousands of people have no food to eat. Milhares de pessoas não têm comida para comer. And Bihar is famous for corruption. E Bihar é famosa pela sua corrupção. Nothing works in Bihar without a bribe. Nada em Bihar funciona sem você dar um como é que é? Bribe, Um corruption. suborno. And they say everything works by bribe. Então eles dizem que tudo funciona com um suborno. But also Bihar is the least literate state in India. E também Bihar, ele é o estado mais iletrado da Índia.
and it is the most backward state. É o estado mais atrasado da Índia. No infrastructure, Não tem infraestrutura, no electricity. sem eletricidade. Thousands of villages are in darkness. Muitas, milhares de vilas sem eletricidade. There are everywhere bloodshed, gangs killing one another. Em todos os lugares tem violência, tem gangues brigando umas com as outras. So everything bad in Bihar. Tudo de ruim nesse estado, So it was Bihar. called the graveyard of Por missionaries. isso ele é chamado de o cemitério de missionários. So in 1991, myself and my wife came and everything was discouraging. Então, em 1991, eu e a minha esposa fomos para lá e tudo nos desencorajava ao trabalho. I took 6 months to pray to God. Oh God, is there any hope for Bihar? E nós, durante 6 meses, nós oramos e perguntamos, Senhor Deus, existe alguma esperança para Bihar? And God gave me a promise from Ezekiel chapter 37. E Deus me deu uma promessa em Ezequiel, capítulo 37. We all know the passage, the valley of dry bones. Todos nós conhecemos essa passagem como o Vale dos Ossos Secos. But the Lord said, this is not the valley of dry bones, this is the valley of new life. Mas o Senhor disse para mim que esse não é o Vale dos Ossos Secos, esse é o Vale da Nova Vida. Look at the verse 4 and 5. Vejam os versículos 4 e 5. The Lord said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. E ele disse, profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Again verse 10. So I prophesied as he commanded me, and the breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. E também no versículo 10, então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. This was a promise given to Bihar. Essa foi uma promessa dada a Bihar. Bihar is exactly the valley of dry bones. Bihar era como um vale dos ossos secos. But the Lord said, when you go and preach the gospel, I will send my spirit on the people. They will come to life. Mas o Senhor disse que quando você pregar o evangelho, eu vou enviar o meu espírito e vou trazer vida a esses ossos secos. I believe this promise. Eu criei nessa And I promessa. asked the Lord, oh God, fulfill this promise in my life. Establish us in our mission work. E aí eu orei, Senhor Deus, cumpra essa palavra na nossa vida, estabeleça o nosso ministério aqui. The Lord answered our E o prayer. Senhor respondeu às nossas The next orações. 6 months, many miracles happened. E durante 6 meses, muitos milagres And the aconteceram. Lord established us in our mission E o work. Senhor nos estabeleceu no nosso trabalho Then the missionário. Lord reminded me, this promise is not only for you, for the whole of Bihar. E aí o Senhor me lembrou que essa promessa não era só para mim, ela era para todo Bihar. So we called a missions conference in the city of Patna. Então nós chamamos uma conferência missionária, organizamos uma conferência missionária na capital do estado, Patna. 350 pastors, evangelists, missionaries all came together. 350 missionários, pastores, evangelistas, todos eles se reuniram naquele They dia. represented the Anglicans, Presbyterians, Baptists, Brethren, Assemblies of God, all came together. Então, representantes das mais diversas denominações, batistas, presbiterianos, anglicanos, Assembleia de Deus, menonitas, todos juntos ali naquele dia. People came with great doubts and questions. Is there anything going to happen in Bihar? Todos eles apareceram naquele dia com muitas dúvidas e questões. Será que existe alguma coisa para acontecer? Realmente vai acontecer alguma coisa aqui nesse On estado? the final day, I stood up and gave this promise to the people that God is going to bring new life to the dry bones of Bihar. E aí no último dia eu me levantei e li essa escritura e disse para eles, o Senhor vai trazer nova vida para Bihar. People said, yes, we believe this. E aí as pessoas disseram, sim, nós cremos nisso. So we all decided to have a network. E aí nós resolvemos ter uma rede. We formed the Bihar Outreach Network. E nós fundamos ali a rede de evangelismo e missões, né, de Bihar, que na verdade em inglês dá Born. In English, we have 4 letters, B-O-R-N, born. Born means new life. Born em inglês, né, nova vida, renascido. So the very name was given by God as new life for the people of Bihar. Então, o próprio nome ele foi dado por Deus, uma nova vida para o povo. Next 5 years, I went around and mobilized the churches and missions
for a united effort to reach the people. Nos próximos 5 anos, eu mobilizei a igreja, organizei a igreja para ela ir adiante e ela começar o seu trabalho de evangelização. We started Bible schools, trained the young people and sent them as evangelists. Nós começamos institutos bíblicos e ali nós treinamos os jovens e enviamos eles como missionários. As people went and preached the gospel, the Spirit of God came upon the people. Então assim, quando eles começaram a pregar o evangelho, o Espírito Santo começou a ser derramado, respondendo à pregação do evangelho. Village after village, people responded. Vila atrás de vila, pessoas começaram a responder ao evangelho. God confirmed the message by signs and wonders. Deus confirmava a mensagem sendo pregada com sinais e maravilhas. Sick people were healed. Pessoas doentes começaram a ser curadas. Demons were cast out. Pessoas endemoniadas foram libertas. Lives were transformed. Vidas foram transformadas. They took hundreds and thousands of people baptism. E centenas e milhares de pessoas começaram a ser batizadas. Today, friend, I stand as a witness that by God's grace we baptized over 100,000 people. Hoje, meus amigos, eu estou aqui como testemunha de que nós batizamos mais de 110 mil pessoas. And plant, hallelujah, Aleluia! hallelujah. We planted over 5,000 churches. Nós plantamos mais de 5 mil igrejas. And even today, every day, hundreds of people are accepting Christ and taking E baptism. ainda hoje, mesmo hoje, centenas de pessoas ainda estão se batizando e aceitando a Cristo. There was a movement among young people. Havia um movimento entre os jovens. 60% of that baptisms were given to people below 25 years. Então, 60% dos batismos eram de pessoas abaixo de 28 anos de idade. These young people, they get fire for God. They go village after village preaching the gospel. E esses jovens, eles tinham fogo do Espírito no seu coração e eles iam vila após vila pregando o Evangelho. And there is also a movement among the women. E também havia um movimento entre as mulheres. In the Hinduism, they are oppressed. The women are socially. Então, no hinduísmo, as mulheres são suprimidas, oprimidas, elas não têm a liberdade que têm. But when they aqui. come to Christ, they see a new freedom. E quando elas vinham para Cristo, elas receberam uma nova liberdade. We started two Bible schools for women. Nós começamos 2 institutos bíblicos para mulheres. One for literate women, another for non-literate women. Uma para mulheres que sabem ler e escrever e outras para mulheres que não sabem ler e And we escrever. train them and send them as lady E evangelists. nós treinamos e as enviamos como evangelistas. And the pastors, evangelists, they are working with great dedication and commitment. E os pastores, eles têm trabalhado com bastante dedicação e compromisso. I want to show you a video. Eu quero mostrar a vocês um vídeo. It is taken from a river called Koshi River. Esse vídeo ele mostra o rio Koshi. It flows from the Himalayan mountain Nepal and coming to Bihar. Esse é um rio que vem do Himalaia, vem do Nepal e atravessa o Bihar. Every year there is flooding and people are destroyed. Todos os anos o rio ele inunda e destrói tudo que está ao redor. So the Hindus, they believe Koshi is a goddess. Oh Koshi, don't destroy us, we worship you. E os hindus eles creem que o rio é uma deusa. Então eles oram para essa deusa dizendo: "Ó rio, não nos destrua, não nos destrua". In 2008 there was a big flood. Em 2008 teve uma grande Over inundação. 3 million people were affected. 3 milhões de pessoas foram afetadas. To those people we went and preached the gospel. Para essas pessoas nós fomos lá e pregamos o evangelho. They said the very goddess destroyed us. Is there any other God who can save us? E aí eles disseram: "Nossa deusa nos destruiu. Será que existe algum outro Deus que pode nos ajudar?" We said yes, Jesus can E save nós you. dissemos: "Sim, Jesus pode salvar So they vocês." accepted in hundreds and E thousands. eles aceitaram as centenas e In the milhares. same river we baptized 5,000 No people. mesmo rio nós batizamos 5 mil pessoas. The river of joy, sorrow became the river of joy. O rio de sofrimento se transformou em rio de alegria. Hallelujah. Aleluia. And the river of curse became a river of blessing. E o rio de maldição, um rio de bênção. Pode soltar o vídeo.
बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। उनका विश्वास के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज ये प्रभु जी उन पर आप आशीष मांगते हैं प्रभु जी। तो मेरा करके बिल्डिंग प्रोजेक्ट प्लस में और सुसमाचार सेवकाई के बारे में भी एक इसी कोशिश रीजन में बांटने के लिए आने वाले 2 साल में और ये 2 घंटे इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम समय आप बपतिस्मा लेने के लिए गए थे बेगूसराय और वहाँ का जो पास्टर बोला कि आज ये प्रभु ने हम सबको सहायता किया और जैसा कि आपने पड़त गल जाई भजन करा भाई ये जीवन 2 दिन का उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। Dear friends, this is the power of the gospel. Queridos amigos, isso é o poder de Deus. No part of the world is too difficult for the gospel to penetrate. Nenhuma parte do mundo é tão difícil que o evangelho que o poder de Deus não possa penetrar. Today Bihar, the graveyard of missions, became a vineyard for missions. Hoje Bihar, o cemitério de missionários, se tornou um celeiro de missionários. Amen. Amém. From death became life. From death to Da life. morte tornou-se vida. From curse to blessing. Da maldição em bênção. From hopelessness to Da hopefulness. falta de esperança para esperança. From dryness to freshness. Para sequidão, né? Para freshness. Freshness. From this is the Sumiu blessing of a God. palavra agora. Essas são as bênçãos de Deus. Amém. Friends, we have to consider why we have to be involved in mission. Então, meus irmãos, hoje nós temos que considerar por que estar envolvidos em I missões. have been a missionary for the last 40 years. Eu tenho sido missionário por esses últimos 40 anos. I started my missionary work in 1973. Então, eu comecei o meu trabalho missionário em 1973. Why I am a missionary? Por que eu sou um missionário? Because of the convictions of the Bible. Por causa das convicções da Bíblia. Sometimes by emotions we decide. Às vezes, as pessoas decidem por emoções. When we get good message, good reports, Quando- we decide to be missionaries. Às vezes a gente recebe uma boa mensagem, um bom relatório, e daí a gente decide ser missionário. But later we give up. Mas daí depois a gente desiste.
But we must have the convictions why we have to be involved in mission. Mas nós precisamos ter as convicções de por que nós devemos estar envolvidos em missões. The triune God is a missionary O God. Deus triuno é um Deus missionário. The God whom worship this evening is a missionary God. O Deus que nós adoramos nessa noite é um Deus missionário. In the Bible we read, our God is a missionary God. Na Bíblia nós vemos que o nosso Deus é um Deus He missionário. wants all people to be saved. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Let us read from 1 Timothy chapter 2, Vamos ler em 1 Timóteo capítulo 2. verses 4 and 5. 1 Timothy chapter 1 2, Timóteo 2, verses 4 and versos 5. 4 e 5. God wants all men to be saved and come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. God wants all people to be saved. Deus quer que todos sejam salvos. All the people of Brazil, Todas as pessoas do Brasil, all the people of India, todas as pessoas da Índia, all the people of the world. todas as pessoas do mundo. Our God is a missionary God. O nosso Deus é um Deus missionário. The very heartbeat of God is mission. O próprio bater do coração de Deus, o pulsar do coração de Deus é um pulsar missionário. Mission originated in the heart of God. Missões originou-se no coração We de have to Deus. go back to the Old Testament. Precisamos voltar lá no Antigo Testamento. Genesis chapter 3. Gênesis capítulo 3. God created Adam and Eve. Deus criou Adão e Eva, But Adam and Eve, they sinned against God. mas Adão e Eva pecaram contra Deus. They were hiding themselves. E eles estavam se escondendo. But God came down searching after Adam. Adam, where are you? Mas aí Deus desceu e foi ao encontro deles procurando: Adão, Adão, cadê vocês? God is a searching God. Deus é um Deus que procura. But also he found them. Mas ele também encontrou. And he cut an animal and gave them the skin clothes. E aí ele matou um animal e colocou a pele para esconder as suas vergonhas. Then he promised that I will send my son to die on the cross. E ele prometeu que enviaria o seu filho para morrer na cruz. Thus, mission originated in the heart of God. Por isso, missões originou no coração de Deus. The very nature of God is mission. A própria natureza de Deus é missões. Friends, we must have the right understanding of our God. Amigos, nós precisamos ter a correta compreensão do nosso Deus. In the Old Testament, he was sending people, the prophets, the judges, the kings, towards saving people. No Antigo Testamento, nós vemos Deus enviando pessoas, os profetas, os juízes, os reis, sempre para falar a sua Then in mensagem. the New Testament, he sent his only begotten son. E no Novo Testamento, ele enviou o seu único filho. Jesus was the first missionary to be sent from heaven to the earth. Jesus foi o primeiro missionário enviado do céu para a terra. Christmas is a missionary festival. O Natal, ele é um festival missionário. God became man. Deus se tornou homem. Friends, this is the God whom we worship this evening. Amigos, esse é o Deus que nós adoramos essa noite. The very heartbeat of mission. If God is mission. O próprio bater do coração de Deus é um bater missionário. This evening we had a great worship. Nessa noite nós tivemos um grande louvor. I was blessed. Eu fui abençoado. We all were blessed. Todos nós fomos abençoados. And God, we gave the glory. E a Deus nós demos a glória. But this is not complete Christian faith. Mas isso não é a fé completa cristã. As much as we worship God, but also we have to witness for God. Então, assim como nós gastamos tempo louvando, adorando a Deus, nós precisamos também dedicar na pregação e no testemunho. As we worship God, we make God happy. In the same way, when we witness for God, we make Him happy. Assim como nós adoramos a Deus, nós tornamos Ele feliz. Quando nós testemunhamos, nós também tornamos Ele feliz. Friends, Sunday we worship God. Monday morning, as we go into the world, we have to go and witness for the same God whom we worship today. Meus amigos, assim como no domingo nós louvamos e adoramos a Deus, na segunda-feira de manhã nós temos que sair e pregar, testemunhar para as pessoas aí fora do mesmo Deus. Jesus said, it is not the will of
our Heavenly Father that one of these little ones to be perished. Então Jesus disse que não é do desejo do Pai que nenhuma desses meus pequeninos se percam. Therefore, God wants all people to be saved. Então por isso Deus deseja que todos sejam salvos. How it will happen unless you and I we go and preach the gospel? Como é que isso vai acontecer a não ser que eu e você saiam e vá pregar o evangelho? And that is the way we can fulfill the will of our Heavenly Father. Por isso essa é a única forma de nós cumprirmos a vontade do nosso Pai celestial. So why mission? Por que missões? Because our God is a missionary Porque o God. nosso Deus é um Deus missionário. Second, Segundo, it is a command of the Son Jesus Christ. porque é um mandamento do Filho, Jesus Cristo. After the resurrection, before the ascension, Jesus called the disciples and gave them the Great Commission. Depois da ressurreição, um pouco antes da ascensão, ele chamou os seus discípulos e deu um mandamento que é conhecido como a Grande Comissão. It is recorded in 5 places. Isso é gravado em 5 lugares The na 4 Bíblia. Gospels and the book of Acts. Nos 4 evangelhos e no livro de Atos. So that we may not say, I didn't know, I didn't hear, I forgot, I missed it. No. Então a gente, para isso está em 5 lugares para a gente não ter que dizer, eu não vi, eu esqueci, passei por cima, nunca ouvi falar. In Matthew's Gospel, Jesus said, go and make disciples of all nations. No livro de Mateus, Jesus diz, vá e façam discípulos de todas as nações, Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. In the Mark's Gospel we read, Jesus said, go and preach the gospel to every creature. No livro de Marcos, nós vemos, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. In Luke's Gospel, Jesus said, you are my witnesses. No livro de Lucas, nós vemos Jesus dizer, vocês são as minhas testemunhas. In John's Gospel, Jesus said, as my Father sent me, so send I you. E no evangelho de João, nós vemos Jesus dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. One more in the book of Acts. Mais um, no livro de Atos. 1:8. When the 1:8. Holy Spirit comes upon you, you will be empowered to be my witnesses from Jerusalem, all Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. One command Um mandamento, recorded in 5 places. gravado em 5 lugares. If it is said once, we can ignore. Se ele tivesse apenas em um lugar, talvez nós pudéssemos If it ignorar. is said twice, Se tivesse 2 it is vezes, important. isso é importante. If it is said 3 Se times, tivesse 3 vezes, it is very isso é important. muito If importante. it is said 4 Se times, tivesse 4 very, vezes, very important. isso é muito, muito But importante. now 5 times, Mas estão 5 it is vezes. very, 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 very Isso é important. muito, 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 muito importante. No excuse. Não tem No desculpa. one can ignore it. Ninguém pode ignorar It isso. is a command to obey. Isso é um mandamento para ser It is obedecido. not a suggestion. Não é uma sugestão. Whenever you have time, whenever you have the mood, you Não é know. quando você tiver tempo Try to ou do quando você something. tiver de bem, um bom humor. Não. It is a command to Isso é um obey. mandamento para ser obedecido. Go. Vá, Make disciples. faça discípulos, Baptizing them. batize-os, Be a witness. seja I testemunha. am sending you. Eu estou enviando Go vocês. Vá with the power of the no Holy poder Spirit. do Espírito Santo. Therefore, my brothers and sisters, Por isso, meus irmãos e we are irmãs, under the command of the Son nós Jesus estamos Christ. debaixo do comando de Jesus If you Cristo. are a disciple, Se vocês são discípulos, you have to be involved in evangelism and mission. você precisa estar envolvido em evangelismo e missões. There is no choice. Não existe escolha, There is no não option. existe opção. It is an obligation. Isso é uma obrigação, It is our duty. é o nosso dever. Apostle Paul said, O apóstolo Paulo disse, "Woe unto me if I do not preach the gospel." ai de mim se eu não pregar o evangelho. In my culture, Na minha our cultura, parents say, "Hey, don't say oh." a gente não diz ai de mim. It's not a good word. Isso não é uma boa palavra. Oh, something danger. Ai significa que I am alguma making coisa a mistake. perigosa. Eu estou cometendo um erro. I am under Eu judgment. estou debaixo de julgamento. Some danger is coming. Algum perigo está vindo. That is the meaning. Woe unto Isso é o me significado de ai de mim. if I do not preach the Se eu gospel. não pregar o evangelho. Friends, we all have to be Meus involved in irmãos, evangelism. todos nós precisamos estar envolvidos em evangelismo. Amen. Amém.
Someone said this is the 11th commandment. Alguns, inclusive, dizem que esse é o 11º mandamento. We all obey the 10 commandments. Todos nós obedecemos os 10 We are very mandamentos serious about e that. somos sérios a respeito deles. But they said this is the 11th Mas commandment. esse é o 11º mandamento. As much as we obey the 10 commandments, we have to obey the 11th commandment. Assim como nós obedecemos os 10 mandamentos, nós devemos obedecer o 11º. In other words, if Em you outras obey palavras- all the 10 commandments and disobey the 10th commandment, the 11th commandment, we are sinning against God. Em outras palavras, se a gente obedecer os 10 mandamentos, mas desobedecer o 11º, a gente está pecando contra Deus. So serious, my friends. Isso é muito sério, meus amigos. We cannot take it easily. Nós não podemos... Whenever I have time, mood, when I have free time, when I have money, I can give, I can go, otherwise I forget about it. No! Nós não podemos tratar isso de qualquer forma, dizendo assim, quando eu tiver tempo eu evangelizo, ou quando eu tiver de bom humor, ou quando eu tiver dinheiro, daí eu vou evangelizar. Não. There is a story that when Jesus went to heaven, there was a great reception. Existe uma história de que quando Jesus chegou aos céus, houve uma grande recepção no céu. All the angels came and worshipped Jesus and said, "Oh God, you have done a great salvation for the whole world." Todos os anjos estavam lá junto recebendo Jesus e disseram, Jesus, que bom, o Senhor fez uma grande salvação para o ser humano. One of the angels said, "Lord, you have done so much for the world. Now who is going to continue it?" E aí um dos anjos chegou para Jesus e disse, Jesus, o Senhor fez tanto para o mundo, e agora, quem que vai continuar? Jesus said, "I have commanded my disciples, they will do it." E aí Jesus disse, não, eu dei um mandamento para os meus discípulos, eles vão fazer isso. The angel asked, "Whom you mean by these disciples? One betrayed you, one denied you, one doubted, and they were all cowards, they were running away. When you are caught by the soldiers, you believe them, they will do it for you." E aí o anjo disse para ele, de quem que o Senhor está falando? Daqueles seus discípulos lá, que um traiu o Senhor, o outro fugiu, um outro teve dúvida do Senhor. Na hora que o Senhor foi preso, todos eles fugiram, aqueles covardes, é desses que o Senhor está falando? Yes, Jesus said, "Yes, E aí I Jesus believe." disse, sim, é desses. Another angel asked, E aí um outro anjo perguntou, "Oh Lord, in case if your disciples fail you, is there any alternative plan?" e aí ele perguntou, mas Senhor, se os seus discípulos falharem, existe algum outro plano? Jesus was silent. Jesus ficou em silêncio. The whole heaven was O silent. silêncio foi em todo o céu. And Jesus said, "No. E aí Jesus disse, não. If my disciples fail me, no other plan." Se os meus discípulos falharem comigo, não existe outro But plano. praise God, those disciples didn't fail Jesus. Mas Deus seja louvado porque aqueles discípulos não falharam com Jesus. All the disciples went around the world. They Todos- died at martyrs. Todos os discípulos foram pelo mundo, pregaram o evangelho e morreram como mártires. The history says that doubting Thomas came to India. A história diz que o duvidoso Tomé foi para a Índia. Friends, today we are all Christians because of the disciples. Meus irmãos, todos nós somos cristãos por causa dos discípulos. And as Jesus was counting on the disciples, today God is counting on us. Então, assim como Jesus estava contando com os seus discípulos, hoje Ele está contando com a gente. Friends, to reach our city, we are the responsible people. Amigos, para alcançarmos a nossa cidade, nós somos responsáveis por ela. This generation can be reached only by us. Essa geração só pode ser alcançada por nós. If we are not faithful, Se there nós is não no other formos plan. fiéis, não existe outro plano. Are we faithful to God? Será que nós temos sido He fiéis a is Deus? counting on you and me. Ele está contando com você e If comigo. we fail Him, Se no nós other falharmos plan. com Ele, não existe outro God plano. cannot send the angels to reach the world. Deus não pode enviar os anjos para alcançar o mundo. He is depending upon you and me. Ele está dependendo de você e de mim. We are the people responsible for our generation. Nós somos as pessoas responsáveis pela nossa geração. Therefore, friends, this is the command of the Son Jesus Por isso, Christ. meus amigos, isso é um mandamento do Filho Jesus Cristo. In one way or the other, we all have to obey. De um jeito ou de outro, nós precisamos obedecer. You know, the Great Commission says, some can preach, others can witness. Sabe, a grande comissão fala que alguns podem pregar, outros podem testemunhar.
Now, to give a witness, you don't need to go to theological college. Para você dar um testemunho, você não precisa ir para um seminário What is teológico. witness? O que é Once I testemunhar? was blind, now I can see. Antes eu era cego, hoje eu posso enxergar. Once I was a sinner, now I am saved. Antes eu era um pecador, hoje eu estou salvo. You can tell your friends and family members. Você pode dizer isso para os teus amigos, para os teus familiares. You can tell your witness to the colleagues in your college, high school, in your hospital, offices, wherever you are. Você pode contar o teu testemunho no colégio, na faculdade, no seu escritório, onde você estiver. We all have to be witnesses. Todos nós precisamos ser testemunhas. Again, some can pray, others can give. Também, alguns podem orar, outros podem contribuir. Some can go, others can send. Alguns podem ir, outros podem enviar. But we all have to be involved in mission and evangelism. Mas todos nós precisamos estar envolvidos em evangelismo e missões. Because we are under the commission. Porque todos estamos debaixo da comissão. We are the sent community. Nós somos uma comunidade de envio. We are all missionaries wherever we are. Todos somos missionários onde quer que estejamos. Third, E this is the terceiro, burden of the Holy Spirit. isso é um plano do Espírito Santo. We have a great portion in the book of Acts chapter 13. Nós temos uma parte da Escritura em Atos capítulo 13, Chapter 13 verse 2 and 3. versos 2 e 3. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said to them, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So they had fasted and prayed, and they placed their hands on them and sent them off. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: "Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado." Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Here is a beautiful picture of a local missionary church. Isso é uma figura bem bonita de uma igreja local missionária. Antioch Church was a missionary church, a model missionary church. A igreja de Antioquia é uma igreja modelo missionária. While they were fasting and praying, the Holy Spirit gave them a vision. Enquanto eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo deu a eles uma visão. Vision for mission. Uma visão para missões. Set apart for me Barnabas and Saul. Separe para mim Paulo e Barnabé. Holy Spirit is a missionary spirit. O Espírito Santo é um espírito missionário. Anyone who is filled by the Holy Spirit, he will not sit quiet. He will jump and go around and preach. Qualquer pessoa que esteja cheia do Espírito Santo não vai conseguir ficar parado. Vai ter que levantar, vai ter que falar do Evangelho e testemunhar para as pessoas The ao Holy redor. Spirit is the director of missions. O Espírito Santo, ele é o diretor de missões. In every church, the Holy Spirit sets apart people, send them out and preaching the gospel. É Ele que chama as pessoas, é Ele quem leva as pessoas a irem para fora e pregarem o Evangelho. Friends, the vision was given to the local church. Amigos, a visão foi dada para a igreja local. The local church is the primary agent for evangelism and mission. A igreja local é a agência prioritária, primária de envio de missionários. Mission must be the central activity of the every local church. Missões deve ser a atividade central de toda a igreja local. Sometimes we think the missionary societies will do our job. We can keep quiet. Muitas vezes nós achamos que as sociedades missionárias vão fazer o nosso trabalho e por isso a gente fica quieto. No. Não. Church is the primary agent of mission and evangelism. A igreja local é a agência prioritária de envio de missionários. Because the local church failed in its responsibility, God had to raise up the missionary societies. É porque a igreja local tem falhado na sua missão missionária que Deus permitiu que as sociedades missionárias fossem criadas. We need missionary societies only for the specialization. Nós precisamos das sociedades missionárias para aquilo que é The especializado. primary task of the mission must be done by the local church. Mas a tarefa principal de missões deve ser realizada pela igreja. Now the Antioch church immediately they responded to the call of Holy Spirit. Meus irmãos, a igreja de Antioquia respondeu imediatamente ao chamado do Espírito They didn't Santo. question. Eles não questionaram, They didn't doubt. eles não duvidaram, They obeyed. eles obedeceram. Think of Pensa nisso. Saul and Barnabas. Saulo e Barnabé,
They were the leaders. Eles eram os líderes. They were experienced people. Eles eram pessoas com experiência. They were like senior pastors. Eram como se fossem os pastores sêniores da igreja. How can they lose the senior pastor? Como é que eles iam perder os pastores sêniores da The whole igreja? church will fall. A igreja toda iria No, that didn't happen. acabar ali. After sending the missionaries, the Antioch church grew. Mas isso não aconteceu. Quando eles enviaram os missionários, como eles como missionários, a igreja cresceu. Friends, God wants the best of our people for mission. Amigos, Deus quer os melhores dos nossos para missões. In my country, some years back, we thought we can send the men and women who fail the exam, who don't get well in their studies, they don't get job, let them go for mission. No meu país, há muitos anos atrás, nós agíamos assim. Quando alguém, um homem ou uma mulher, falhava nos exames, ou não conseguia um emprego, ou não era muito bom em nada, então a gente envia ele para missões. I don't know about Brazil, what kind of people you give for Eu não mission. sei como é aqui no Brasil, não sei como é que que tipo de pessoas vocês mandam para But missões. now in India it is changed. Mas agora na Índia tem mudado We isso. felt mission demands the best of our people. Nós sentimos que missões exigem os melhores. Friends, missionary work is the most difficult job in the world. Amigo, o trabalho missionário é o trabalho mais difícil do mundo. Ordinary people cannot survive in the mission field. Pessoas comuns não vão sobreviver num campo We need missionário. extraordinary people. Precisamos de pessoas The extraordinárias. cream of our church must A go. nata da nossa igreja precisa ir. God wants always the best for his Deus mission. sempre quer o melhor para missões. Just like Barnabas and Saul. Assim como Barnabé e Saulo. Friends, today God is calling us. Hoje, amigos, Deus está chamando aqui. Mission is not outdated. Missões não é um assunto do passado. Mission is on. Missões é um assunto atual. Even today God is calling Mesmo men and women. hoje, Deus está chamando homens e mulheres, Young people. jovens. You consider mission as a full-time career for your future. Considerem missões como uma carreira de tempo integral para o seu futuro. There was always challenge to become Existem doctor, engineer, sempre lawyer, desafios, professor, né? De me tornar scientist. advogado, engenheiro, They're all médico. good. São todas coisas boas. But above all, to be a missionary is the greatest and blessed work in the lifetime. Mas também se tornar um missionário é algo abençoador que vale a pena você depositar toda a tua vida. I am a missionary for the last 40 years. Eu sou um missionário por esses últimos 40 I anos. have no regret. E eu não tenho arrependimentos. God has blessed me. Deus me abençoou. He has prospered me. Ele tem me dado I have a prosperidade. good family and children and grandchildren. Eu tenho filhos, eu tenho netos. We have 3 boys Temos 3 filhos and 7 grandchildren. e 7 netos. I'm in good health by E eu God's estou em grace. boa saúde pela graça de Deus. I have done my doctorate Eu fiz from o meu Gordon Conwell, doutorado USA. em Dr. Cornwell, nos Estados Unidos. I have written 12 books. Eu escrevi 12 livros. There's one book I brought in Portuguese, Então, The Understanding of Hinduism. Um eu trouxe em português, que é Compreendendo o Hinduísmo. But other books are in English. Mas os outros são em inglês. And I have gone through the world, 15 countries. E eu já fui em vários países do mundo, em Friends, muitos becoming a países. missionary is not becoming a beggar. Então, meus amigos, se tornar missionário não é você se tornar uma It's a pessoa great que sai honor and pedindo dinheiro, privilege to be a implorando. missionary. Não, isso é um privilégio, é uma bênção, uma honra se tornar Young um people missionário. should dedicate your life for missionary work. Você, jovem, pode dedicar a sua vida para o trabalho missionário. We have 3 boys, Nós temos 3 filhos. Daniel, David and Joseph. Sorry, can you repeat? Daniel, David Daniel, and Joseph. Davi e José. Daniel, they're all born on the mission field Todos eles nasceram no campo missionário and studied in the boarding school. e estudaram em border school, estudaram em escolas missionárias. Eldest son, when he went to the university, he saw a new world. Mas quando o mais velho foi para a universidade, ele descobriu um novo mundo. He was very good with music. Ele era muito bom com música. He became the follower of Michael Jackson. Ele se tornou um seguidor do Michael Jackson. He used to have long hair and torn pants Deixou o and cabelo guitar, grande, used to usando scream. calça apertada e começava a gritar. And he stopped going to the college. E ele parou de ir na became mentally aula. ill. Começou a ter problemas na sua mente. We almost lost him. E nós quase o perdemos. But we cried to God, oh God, save our son. Mas nós clamamos a Deus e dissemos: Deus, salva o nosso filho. God answered our prayer. E o Senhor One respondeu day às he nossas said, Mommy, orações. Daddy, I'm going to the college. E aí nosso filho disse: Mamãe, papai, eu quero voltar para He a cut his hair and faculdade. changed his clothes, threw his guitar, went and Aí studied. ele cortou o cabelo, mudou as suas roupas, deixou de lado a guitarra e voltou para Then he estudar. got passionate
passion for mission. E aí ele ganhou paixão por He missões. went around and helped drug addicts and street children. E aí ele começou a andar ao redor da faculdade e começou a ajudar crianças de rua e pessoas viciadas em Then he drogas. said, Mommy, Daddy, I want to be a missionary in the jungle. E aí ele disse, mamãe, papai, eu quero ser um missionário na floresta. We said, you are only 22 years. Go and study. Aí nós falamos, não, você só tem 22 anos, He volta para said, no, estudar. I want to be a missionary. Ele disse, não, eu quero ser missionário. If you don't take me, I will go and join some Se other você mission. não me receber como missionário, eu vou encontrar outra agência para me receber como He said, missionário. no, don't go, Eu come. falei assim, não vai, vem He trabalhar com a became a gente. missionary among E the aí ele se transformou Santhal tribe. num missionário entre as tribos no interior da He Índia. took the guitar and became a worship Ele leader. pegou de volta a guitarra e se transformou He num can líder de play, louvor. very talented boy. E ele é um jovem muito talentoso. Today, for the last 10 years, he is a missionary. Nesses últimos 10 anos ele tem He's a sido great missionário. preacher, teacher among Ele é the um young grande people. pregador e professor entre os God honored jovens. us. Deus honored tem him. nos honrado. Now, recently, our third son also wanted to become a missionary. E agora, recentemente, o nosso filho mais novo He's tem a querido software engineer. ser missionário. Ele é Working engenheiro in de software. Boston for 3 years. E ele trabalhou em Boston por 3 anos. Now he says, I want to be a missionary. E agora ele diz, eu quero ser missionário. We said, you are getting $4,000. When you become a missionary, you will become $500. E lá ele recebia $4.000 por mês, mas agora ele vai começar a receber He said, $400 "No problem." por mês. So we have dedicating the second son also. E aí agora nós estamos dedicando o nosso segundo My filho brothers para and missões. sisters, dedicate your children and grandchildren for missionary work. Queridos amigos e amigas, dediquem os seus filhos e os seus netos para missões. Today God is calling us. Hoje Deus está chamando a Whom gente. shall I send Quem- and who will go for Quem eu us? enviarei? Quem há de ir por nós? Here are my Lord, send me. Senhor Deus, aqui estou eu, Why envia-me a mission? mim. Because our God is a missionary God. Por que missões? Porque o nosso Deus é um Deus He wants missionário. all people to be Ele saved. deseja que todas as pessoas sejam salvas. Why mission? Because the command of the Son Jesus Christ. Por que missões? Por causa do mandamento do Filho, Jesus Cristo. Finally, why mission? The Holy Spirit is burden, the vision for mission. Então, por que missões? Por causa do plano dado pelo Deus Espírito Santo a We have to nós. decide today. Nós hoje precisamos decidir. The Lord is calling us. O Senhor está chamando a Let gente. us pray. Vamos orar. The Lord is calling us. Whom shall I send? Who will go for O us? Senhor está nos chamando. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? If the Lord is calling us, here are my Lord. Se o Senhor está chamando, Let diga, us aqui dedicate estou our eu, life Senhor. to pray for mission. Vamos dedicar a nossa vida give para for orar mission. para missões, para To contribuir go com as missões, missionaries. para ir como To send missionários, our children for mission. para enviar os nossos filhos como missionários. If you are already involved in mission, praise God. Se você já é envolvido com missões, Deus seja If you are louvado. not involved, today is a great opportunity. Se você não está envolvido ainda em I missões, have hoje é come uma all the way from oportunidade. India to give you this opportunity, challenge. Eu vim lá da Índia para dar esse desafio missionário Glória para a vocês. E aproveitando, irmãos, eu não estava me aguentando ali. Eu sinto que é um dia de decisão. Deus trouxe o pastor Paul Raj para isso. E se você se sente chamado hoje por Deus para ser um missionário, e Deus com seu Espírito só fez a testificação de tudo que nós aprendemos aqui até agora nas escolas bíblicas. Mas se você quer entregar sua vida para ser um missionário, pode ser em Maringá, pode ser fora, nós não podemos nos omitir. Eu queria orar por você. Desafio, você que tem sido chamado e tem resistido a um chamado. Você pode sair do seu lugar, nós vamos orar por você. Vem aqui à frente. Se coloque diante de Deus. Eu não sei como Ele vai te usar, pode ser que não seja te enviando, pode ser que você seja agora um missionário intercessor, um missionário investidor, mas você pode ser também um missionário que vai para o campo. Eu vou dar um tempo para você pensar, não vou forçar nada. Não importa a sua idade, não importa a sua classe social. Se você está sentindo, em nome de Jesus, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Um farol que brilha à noite como
Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós vamos repetir mais uma vez. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu queria chamar o Wellington para vir orar por essas pessoas. O Wellington tem me influenciado muito. Eu tenho aprendido muito com ele. Jesus, que momento sublime, especial na Tua presença, onde a gente escuta, Senhor, palavras de tremendas verdades e desvenda esse grande mistério da nossa existência. Tu nos deixaste na terra para sermos sal e sermos luz. Te agradecemos por esse papel dado aos Teus discípulos, tão falhos, tão questionáveis quanto nós, mas o Senhor nos incumbiu desta tarefa e nós agradecemos por essa graça depositada a nós. Pai, nós pedimos por esse grupo que está aqui à frente, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada coração, Tu conheces a necessidade, e eu sei que eles estão respondendo não ao apelo que nos é feito aqui hoje à noite, mas ao Teu coração, porque Tu conheces o pulsar das necessidades. Tu conheces, Senhor, a vida que está carecendo das boas novas do Evangelho. Tu conheces o clamor das nações. E eu peço que Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, decodifique isso para a Tua igreja. Senhor, nós estendemos também esse apelo aos que estão sentados. Essa mensagem não foi para aqueles que estão aqui à frente apenas. Há um papel para cada segmento da sociedade, para cada indivíduo, Senhor. E nós pedimos que Tu fendas os céus hoje à noite, sobre nossa cabeça, sobre a vida dessa igreja. Continue, Senhor, nessa porção que Tu tens depositado, a despertar, a abençoar, a multiplicar, a fazer crescer, para que essa igreja continue cada vez mais sendo luz e sendo sal, em nome de Jesus. Abençoe esse querido, Senhor, onde quer que estejam ou forem enviados. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Abençoe a emoção de cada um. Abençoe, Senhor, a família de cada um. Senhor, abençoe as finanças de cada um. Como foi dito aqui, missionário não foi levantado para ser um pedinte. Foi levantado porque é um trabalho digno, porque o Senhor nos tem enviado. Abençoe a cada um deles. Abençoe, Senhor, a liderança dessa igreja, que tem um coração desejoso para fazer missões, e tem feito e tem tornado a igreja local em um agente de transformação. Nós pedimos a Tua bênção sobre essa comunidade. Abençoe a Índia, Senhor. Pai, esse país alvo, desde William Carey, que focalizou aquela nação, Senhor, e deixou ali um legado. William Wilberforce, que também a partir da Inglaterra, Senhor, investiu na libertação dos escravos, Senhor.
E agora nós temos essa realidade, essa nova realidade da igreja, que enfrenta também uma situação de castas naquele país. Mas nós acreditamos, Senhor, que o alcance do mundo será feito através da Índia, que o alcance do mundo será feito através da China, e nunca antes na história do nosso país a sua igreja foi tão forte, a sua igreja foi tão potente, tão abençoadora, tão capaz de fazer. Envia-nos, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, amém.